Olá, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e hoje vamos falar do reino protista. Bom, o reino protista ele possui aproximadamente 40 mil espécies catalogadas até o momento, mas estima-se, claro, que há um número muito maior ainda de espécies ainda por se descobrir. Entre os principais grupos do reino protistas estão os protozoários, as algas unicelulares e pluricelulares. Todo protista é um eucarionte, ou seja, o seu código genético está guardado por uma membrana nuclear chamada carioteca, né, que vai justamente formar um núcleo bem definido. Bom, como eu já disse, o reino protista é um grupo bastante heterogêneo, com cerca de 40 mil espécies catalogadas, certo? E aqui a gente pode ver nas ilustrações alguns representantes do reino protista. Essa figura aqui, essa figura, essa figura são exemplos de protozoários. Vou colocar um xizinho aqui, ó. Aqui nesse xizinho a gente tem exemplo do grupo que a gente vai chamar de protozoários. E aqui essa bolinha que eu vou desenhar, aqui são algas unicelulares e aqui alga pluricelulares. Vou dividir essa bola para representar algas pluricelulares, certo? Esses são os principais grupos que pertencem ao reino protista. Bom, em relação à sua forma, todo protista é um eucarionte. Como eu já disse, eucarionte é todo aquele ser vivo que possui uma membrana nuclear chamada carioteca. Os protistas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Vamos ver mais à frente aí quem são os unipluricelulares e unicelulares. Alguns protistas podem apresentar parede celular, que pode ser formada ou por pectina, sílica ou celulose. Os protistas pluricelulares, apesar de possuir várias células, eles ainda não vão possuir tecidos verdadeiros. Seu habitat é, na maior parte, aquático, sendo ou marinho ou doce. Em relação à nutrição, eles podem ser heterótrofos, ou seja, eles se alimentam de matéria orgânica. Podem ser autótrofos, aqueles que produzem ou através da fotossíntese ou quimiossíntese sua própria matéria orgânica, tem a capacidade de produzir a própria matéria orgânica, e os mixotróficos. Mixotróficos são aqueles que podem ser tanto heterótrofos como autótrofos. É, Alguns são parasitas, né? Alguns protistas podem ser parasitas e podem causar doenças, como é o caso da amebíase, como é o caso da doença de Chagas. Em relação aos protistas autótrofos, em relação aos protistas autótrofos, isso significa dizer que todos são fotossintetizantes. Está um pouquinho ruim minha caneta aqui, deixa eu ajeitar. Todos os protistas autótrofos são fotossintetizantes, né? São as algas, ou unicelulares ou pluricelulares. Como exemplo de algas unicelulares, a gente tem euglenas, dinoflagelados, diatomáceas, algas douradas, e pluricelulares, a gente pode destacar aí as algas verdes, marrons ou pardas e algas vermelhas. Em relação aos autótrofos unicelulares, vamos falar um pouquinho aí das euglenas, o filo Euglenófita. São animais que vivem na água doce, certo? Rica em matéria orgânica e inorgânica. São flagelados, ou seja, ele possui essa estrutura aqui, ó, que é o flagelo, certo? É um flagelo rudimentar, né, e outro emergente e visível. Apresenta uma película envolvendo a membrana celular que é bastante flexível. Possui uma estrutura próxima ao flagelo chamado estigma, responsável pela percepção luminosa. Possui um valculo contrátil pulsátil, que é responsável pelo equilíbrio osmótico da água, certo? Da quantidade de água dentro da euglena. No caso, se entrar muita água, ela vai expulsar, ela vai funcionar como uma bomba expulsando essa água para que ela não estoure. A nutrição é do tipo mixotrófica, ou seja, mixotrófica ela pode ser autótrofa ou heterótrofa, certo?
Em relação ao Glenophytas, ainda, aqui a gente vamos detalhar um pouquinho aquelas estruturas que a gente acabou de ver, certo? Que é o flagelo, o estigma, é a estrutura responsável pela percepção de luz, um flagelo vestigial, o nucleolo, certo? E o núcleo, aqui é a membrana carioteca, certo? Aqui por isso elas são chamadas de eucariontes, tá? Mas só para você ter uma noção. Elas possuem cloroplastos, ou seja, têm a capacidade de realizar fotossíntese, e aqui essa estrutura muito importante nos protistas, que é o vacúolo possátil. Ele vai regular a quantidade de água, a entrada e saída de água nos protozoários. Outro filo também, os dinoflagelados, as dinófitas, são marinhas e são componentes aí do fitoplâncton oceânico, são componentes importantíssimos do fitoplâncton oceano, vão servir de alimento para vários outros animais. Muitos são endossobiontes, pois eles vivem em mutualismo no interior de vários invertebrados, como corais, águas-vivas, anêmonas do mar, esponjas, e também são responsáveis pela liberação de substâncias tóxicas no oceano, causando a morte de outros organismos. É um fenômeno que a gente vai chamar de maré vermelha. Aqui um pouquinho de uma estrutura, um exemplo, certo, de um dinoflagelado. As algas de fogo que em grupo vão liberar substâncias tóxicas e dependendo da concentração dessa substância pode acabar ocorrendo esse fenômeno da maré vermelha, certo? Eles possuem uma carapaça celulose que também possui um flagelo, certo? As diatomáceas também muito comuns, lindas ao microscópio. Quem já teve a oportunidade de ver as diatomáceas, elas são muito bonitas de serem vistas ao microscópio. Elas são marinhas, vivem principalmente em mares de águas frias e são responsáveis por cerca de 25% da produtividade primária. Ou seja, o que significa produtividade primária? Lá em ecologia, os produtores, certo? Eles vão servir de alimentos para outros animais. Para você ver a importância, são responsáveis por 25% dessa produção. Sua reprodução é por divisão binária ou sexuada. A divisão binária é assexuada. O filo Bacillariophyta, também a gente pode dar uma olhada aí na estrutura, certo? Eles possuem formas variadas. Aqui a gente tem apenas alguns exemplos, né? Como as outras algas, eles vão possuir cloroplasto, pois são autótrofos, certo? Possuem poros que vão regular a entrada e saída de substâncias, principalmente água, o vacúolo. Outro filo também, a Clisófita, que são as algas douradas, elas podem ser tanto encontradas em águas doces como água salgada. Elas podem viver isoladas ou em colônias. Apesar de formar colônias, elas são unicelulares. Possui uma parede celular formada por sílica e pode possuir um ou mais flagelos. A sua divisão assexuada pode ser binária e também realizam reprodução sexuada. Outro grupo de alga pluricelular, o grupo que a gente está começando a ver agora, outro não, né? O primeiro grupo que a gente está vendo, as clorófitas, que são as algas verdes, como a gente pode dar uma olhada aqui na foto, alguns exemplos. A maioria das espécies são pluricelulares, vão habitar ambiente tanto marinho quanto ambiente de água doce. Como eu já disse, elas não formam tecido verdadeiro, mas há uma certa divisão de trabalho entre as células, mas isso ainda não é suficiente para que elas formem tecidos verdadeiros. A gente tem também como exemplo os líquens, certo? Que são algas mutualísticas, vão se associar aí a fungos e formar os líquens. Outras podem viver no citoplasma de células, principalmente de quinidários de água doce, né, do gênero Hydra.
Outro exemplo de alga pluricelular são as algas pardas, que vão habitar o ambiente marinho, são comuns em águas temperadas e polares de ambientes frios. Sua reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. A parede celular dela é composta por uma celulose de um polissacarídeo, certo? Um açúcar, algina, também mucilagem. Essa estrutura é utilizada na indústria alimentícia e de cosméticos, também na produção de cremes, para polimerização. Outro grupo são as rodófitas ou as algas vermelhas, também de ambientes marinhos, comuns em ambientes tropicais, ou seja, de água quente. Elas possuem uma coloração a ficoeritina, que vai dar essa característica dela avermelhada. Sua reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A parede celular dela é composta por celulose também, e os polissacarídeos água e carregena, certo? Formada principalmente por essas duas estruturas. O agar é usado em laboratório para a confecção de meios de cultura, para o crescimento de fungo e bactéria, certo? Uma substância que a gente vai dar o nome aí de agarose. Então, aí os principais unicelulares, só para fazer uma revisãozinha rapidinha, principais unicelulares. A euglenófita, algas unicelulares. Euglenófitas, dinófitas ou dinoflagelados, as diatomáceas ou bacilariófita e as crisófitas. Em relação aos pluricelulares, as clorófitas, que são as algas verdes, as paiófitas, que são as algas pardas, e as rodófitas, as algas vermelhas. Vamos dar uma olhada então na reprodução assexuada, por divisão binária. Uma célula vai originar dois novos indivíduos, certo? Esse é o princípio da divisão binária. Aqui é um exemplo de uma divisão binária em uma euglenoide e uma divisão binária em uma diatomácea. Na reprodução sexuada, a gente tem aí uma característica de seres haplobiontes. O que são seres haplobiontes? São seres com a fase adulta haploide. O que significa haploide? Haploide que possui apenas um genoma, elas são N e não 2N. Então, na fase adulta, elas são 2Ns. Como é que isso vai acontecer? Elas vão ter dois gametas, esses dois gametas vão se fundir, né? Aqui vai ser a reprodução em si, certo? Nesse momento aqui a gente tem a reprodução sexuada através da união dessas gametas, dessa fusão. Vai se formar o zigoto é 2N, vai ocorrer a meiose, e a meiose vai gerar células haploides, certo? E o adulto será haploide, que vai formar gametas e assim fecha o ciclo da reprodução. Reprodução sexuada diplobionte. A meiose gamética, a meiose ocorre no adulto, 2Ns originando gametas N. O organismo adulto é diploide, 2N, que por meiose gamética vai originar gametas N, diferente lá da fase aplobionte. Os gametas se unem à fecundação, certo? A união dos gametas será a fecundação e surge o zigoto, que através de sucessivas meioses vai originar um indivíduo adulto. Então aqui a gente tem o ciclo. Os dois gametas vão se fundir, originar um zigoto diploide, um adulto diploide. Esse adulto vai sofrer uma meiose. Na meiose vão se formar duas células N, certo? E aí se fechou o ciclo novamente. E outro tipo de reprodução sexuada, haplodiplobionte, onde a gente vai encontrar essas duas fases, tanto o adulto diploide quanto o adulto haploide. A meiose ocorre aí a meiose espórica. A meiose ocorre no indivíduo adulto 2N, originando esporos N. A meiose ocorre no adulto diploide N, formando os esporos N. O esporo origina o organismo adulto haploide. Por isso, ela possui uma fase haplobionte. O adulto haploide, por mitose, forma os gametas. Tipo de reprodução de todas as plantas, maioria de fungos e algas. Certo? Então vamos aqui analisar esse ciclo. A gente tem
um adulto haploide. Esse adulto haploide vão formar gametas N, certo? O adulto haploide ele é N. Essas gametas vão se unir, vai ocorrer a fecundação. Através dessa fusão formará o zigoto 2N e esse zigoto vai gerar um adulto diploide. Ocorrerá meiose, a meiose espórica, que vão formar os esporos N, que vão formar um adulto haploide. Lembrando que isso é muito comum em plantas, certo? Haplobionte significa que ele possui, então, ele possui duas gerações, uma geração haploide e uma geração diploide. Você pode estudar melhor esses conceitos lá em reino vegetal, certo? No reino plantae. Bom, então para continuar agora vamos falar de protozoários. Protozoários, junto com as algas unicelulares e pluricelulares, vão compor aí o reino protistas. Os protozoários fazem parte dos protistas heterótrofos, ou seja, aqueles seres vivos que precisam consumir matéria orgânica. Eles não são capazes de produzir matéria orgânica e para isso eles precisam consumir de outras fontes, certo? Eles vão precisar de matéria orgânica já prontas. Aqui a gente tem alguns exemplos de protozoários. Os protozoários eles são obrigatoriamente unicelulares. Eles podem até viver em colônia, mas eles são unicelulares. Aqui a gente tem vários exemplos, a gente vai detalhar algum deles. E vamos falar dos principais filhos, certo? Bom, existe aproximadamente 60 mil espécies de protistas catalogados. Existe uma estimativa de que há muito mais do que isso. Todos são unicelulares, ou seja, são organismos de uma célula só, são heterótrofos, eles precisam consumir matéria orgânica e habitam diversos tipos de ambientes, desde solos úmidos, água doce, salgada, interior de outros seres vivos, parasitando ou fazendo simbiose ou mutualismo. Os protozoários parasitas possuem uma grande importância médica e veterinária, pois são agentes causadores de várias doenças no homem e nos animais. A gente tem como exemplo aí a leishmaniose, a úlcera de Bauru, a doença de Chagas, a amebíase, entre várias outras doenças. Suas células realizam todas as funções vitais como locomoção, digestão aqui quando a gente diz essa digestão, é uma digestão intracelular, excreção, respiração e reprodução. E a reprodução, ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Bom, os filos dos protozoários são o Sarcordina ou Rhizópoda, o Mastigófora ou Flagellata, o Ciliófora ou Ciliata e os esporozoários, o filo Esporozoa, certo? Esses filos são classificados conforme o seu modo de locomoção. Então, a forma com que esses seres vivos, esses protozoários vão se mover, eles serão classificados, certo? O Sarcodina, eles se movem através de pseudópodes. Aí a gente tem um exemplo, as amebas. Os flagelados, mastigófora, mais comumente chamado de flagelados, vão se mover através de flagelos. O exemplo aí mais comum, mais conhecido é o Trypanosoma cruzi, inclusive o causador da doença de Chagas. Tem também aqueles que se deslocam através de cílios, que são ciliófora ou ciliata, os ciliados, e seu representante mais conhecido é o paramércio. E os esporozoários, que não apresentam estruturas locomotoras. E seu representante mais comum é o Plasmodium, certo? O Plasmodium, por exemplo, é o causador da malária. Bom, os protozoários que têm a capacidade de emitir pseudópodes são os sarcodinas, ou risópodes. Eles possuem forma ameboide, certo? A forma ameboide é essa, certo? Uma forma um tanto disforme, com capacidade de sempre mudar
a sua forma. Então, uma ameba nunca vai estar do mesmo jeito, até porque essas estruturas estão em movimento, eles sempre vão estar mudando. Eles vão emitir expansões citoplasmáticas, denominada pseudópodes. Pseudópodes significa falsos pés, pseudo-falso, podes pé. E esses pseudópodes servem para locomoção e também para captura de alimentos através da fagocitose. Certo? Aqui eu já disse um pouquinho anteriormente, a gente já falou um pouquinho da estrutura celular. Né? Eles possuem vacúolos digestórios, um núcleo, já que eles são eucariontes, um vacúolo contrátil e a membrana plasmática. As principais estruturas dos ameboides são a membrana plasmática. Eles possuem também carapaça externa, isso em algumas espécies, um citoplasma contendo um vacúolo contrátil, um vacúolo pulsátil capaz de regular a entrada e saída de água do interior desse ser vivo e a presença de um núcleo verdadeiro com uma carioteca, por isso são os eucariontes. Aqui a gente tem um exemplo de uma tecameba com uma carapaça externa formada por sílica. Os sarcodinas ainda, temos eles como os principais representantes, o Amoeba proteus, que é de vida livre e vive em água doce, ele não causa doença em seres humanos. A Entamoeba coli, ela é comensal, ela não vai causar nada para o ser humano desde que ela esteja no intestino. O Endolimax nana, comensal no intestino grosso humano também, ele não vai causar nada desde que ele fique naquele ambiente. E o Entamoeba estolítica. Esse daqui sim é um agente causador de doença, é um parasita do intestino humano que causa uma doença causada amebíase, inclusive uma das doenças que mais matam no mundo, certo? A disenteria amebiana, que é uma diarreia que, se não tratada, pode levar o indivíduo à morte. Os flagelados, que são aqueles que possuem essa estrutura aqui, o flagelo, a gente tem o Trypanosoma cruzi, como eu já disse, o agente causador da doença de Chagas, ele tem como vetor o barbeiro, do gênero Triatoma. Os flagelados, mastigófora ou flagelata, são protozoários que se locomovem através de flagelo. Geralmente há um ou dois flagelos, mas algumas espécies podem até apresentar dezenas deles. Os flagelos funcionam na locomoção, na captura de alimentos e, em alguns casos, como receptores sensitivos. Em relação à sua forma, ela é bem variada, podendo ser oval, alongada ou até mesmo esférica. Elas podem viver sozinhas ou em colônias. Apesar de viver em colônias, elas não são pluricelulares não, certo? São coloniais. Eles vivem em ambientes como água doce, salgada, dentro de outros organismos como parasitas, certo? Esse daqui é um parasita, por exemplo. E sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada, certo? Geralmente assexuada, mas também pode ser sexuada. Bom, a letra aqui está feia, mas só para você poder entender. Ainda em relação aos flagelados, a gente já, como eu já disse, o principal representante, o representante mais comum é o Trypanosoma cruzi. Ele é um parasita intracelular que, quando ele aflige um ser humano, ele vive principalmente dentro de fibras musculares do sistema nervoso e dentro das fibras musculares do coração, do miocárdio. A gente também tem a Giardia lamblia, que vai causar uma doença chamada giardíase, um parasita intestinal em humanas. O Tricomona vaginalis é uma doença sexualmente transmissível. Aqui no site tem uma matéria falando sobre doenças sexualmente transmissíveis e também a gente fala um pouquinho lá do triconoma. É um parasita que vai viver no canal vaginal e da uretra. A Leishmania brasiliense, que é um parasita intracelular dos macrófagos, pele e tecido subcutâneo. Os ciliados, certo? São seres vivos bastante fáceis de ver em um microscópio. Quem já teve alguma atividade aí relacionada à microscopia óptica, pode ser que já tenha visto esses seres vivos, já que eles são muito abundantes em água. É o grupo com maior número de espécies, seu modo de vida é livre, ou seja, não causa doença em seres humanos, não são parasitas. As células são revestidas com cílios, que vão servir para a locomoção e captura de alimento.
Uma característica muito comum em ciliados é a presença de dois núcleos. O macronúcleo, que é o maior, comanda o metabolismo, e o micronúcleo menor, responsável pela reprodução. A reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Quando é sexuada é por conjugação e assexuada em divisão binária. Poucas espécies são parasitas. Alguns ciliados vivem no tubo digestivo de ruminantes, como bois, carneiros, cabras, e vão auxiliar na digestão da celulose desses animais, atuando de forma assim mutualística. Aqui a gente tem uma ilustração demonstrando aí um paramércio, certo? Entre os principais representantes a gente tem o paramércio caudatum e o Balantidium coli, parasita do intestino grosso de suínos e seres humanos. O paramércio aqui da figura possui cílios, né? Esse é a característica que vai dar o nome ao grupo. Eles vão possuir dois núcleos, um núcleo maior e um micronúcleo, certo? Esse núcleo ele vai funcionar organizando as atividades da célula e esse daqui vai cuidar da parte da reprodução. O vacúolo contrátil pulsátil, como já disse, ele vai regular a entrada e saída de água, e vacúolos digestivos que vão realizar a digestão intracelular. Os esporozoários, certo? Eles não possuem uma estrutura de locomoção, tem como característica importante exatamente essa, certo? Não possuem uma organela de locomoção. São parasitas. Possuem em alguma fase da vida uma estrutura celular chamada complexo apical. O complexo apical vai desempenhar uma função importante em penetrar nas células hospedeiras. A sua nutrição ele realiza absorvendo moléculas orgânicas, retirando de organismos hospedeiros. Entre os principais representantes a gente tem a toxoplasmose gondii, que vai causar a toxoplasmose, certo? Muito comum, essa doença é comum em aves, também pode se desenvolver em mamíferos, e o Plasmodium, que é um parasita tecidual intracelular de humanos causador da malária. Aqui é uma estrutura do esporozoário, aqui é aquele anel apical. A gente tem algumas organelas aqui que vão produzir ácido para facilitar o rompimento da célula hospedeira, certo? E não apresentam estrutura de locomoção. Aqui as organelas de células, não convém falar disso. Bom, era isso daí que tinha para falar. E se você gostou dessa aula, dá um joinha aí. Se você gostaria de apresentar essa aula em sua turma, se você é professor e quer apresentar ele na sua escola, esse slide vai estar disponível lá no site planetabiologia.com, certo? Eu vou deixar, se você estiver aqui no YouTube, planetabiologia.com, tem uma barra lá de pesquisa, você digita aí protistas, vão aparecer algumas matérias, inclusive essa, que possui esse slide lá pronto para ser usado, certo? Você vai poder utilizar ele tanto se você for professor, vai poder utilizar ele em suas aulas, se você é aluno e quiser em seu trabalho realizar um seminário, também vai poder fazer isso, certo? Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, porque sempre tem aula nova aqui no site ou alguma atualização, certo? É isso aí, valeu, até mais, até a próxima.